Vai começar o podcast do Brazilian Times. Estamos começando mais um Mulheres no Comando, diretamente aqui de Boston, Massachusetts, nos estúdios do Brazilian Times. E hoje nós temos uma capixaba, temos uma convidada mais do que especial aqui conosco. Ela é morena, mãe de 2 filhos lindos. Além disso, é uma pessoa muito especial para mim, uma pessoa que me deu a mão num momento em que eu estava vivendo o meu momento de me levantar, né, na minha história de superação. Ela é uma pessoa feliz, alegre, muito musical. Para quem segue ela nos stories, no Instagram dela, sabe o quanto que ela é empolgada com a vida. Eu vou apresentar ela para vocês. Estefânia Fontes. Obrigada, amiga, por participar aqui com a gente. É uma honra estar aqui. É realmente uma honra de coração receber esse convite seu. Você é muito especial para mim também. E obrigado pela introdução. Fiquei até boba. Você é muito mais que isso. Eu fiquei nervosa para te apresentar. Essa mulher maravilhosa aqui, né? Moreníssima. Obrigada. E assim, para quem não sabe, eu e Estefânia, a gente nem se conhecia, né, amiga? Primeira vez que a gente se vê pessoalmente, mas assim, é como se fosse, assim, irmãs de alma. Amor à primeira vista, na verdade, no primeiro escuta, né? Exato. E te conheceu pela rede social, tornamos amigas íntimas, assim, carne e unha. Exatamente. E participamos da história uma da outra. Ela participou da minha história de superação. Foi uma das mulheres que me estendeu a mão quando eu precisei. Me ajudou muito no meu processo de autoconhecimento, de crescimento pessoal e, consequentemente, no processo de emagrecimento também, né? De autocuidado. Sempre, assim, me dando aqueles tapinhas na cara, assim, levanta, minha filha, vamos lá. Tapinha com carinho, né? A gente gosta. Com amor. A gente precisa disso. Exatamente. E é muito importante ter pessoas como você ao nosso lado, mesmo que, né, com uma certa distância física, mas que a gente sinta a pessoa do nosso lado para nos ajudar, né? Eu falei muito aqui, igual nessa introdução, o quanto você é uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, eu vejo você assim, né? A gente já riu pra caramba aqui, eu falei, meu Deus, vou entrar no ar morrendo de rir aqui, que eu não tô aguentando. Mas não foi sempre assim, né, amiga? Não. Você também tem a sua história de superação, que você compartilhou comigo, que foi o que nos conectou, né? Conta um pouquinho pra gente, né, sobre a sua história, ou se quiser começar sobre como você chegou aqui nos Estados Unidos. Então, eu também sou capixaba, igual a Ju. Por sinal, a gente morava em bairros bem pertinhos um do outro. E eu vim pra cá 20 anos atrás. Eu tinha uma vida muito tranquila no Brasil. Era filhinha de papai, estudei nas escolas boas lá. Aí eu cheguei aqui, eu vim pra cá com um ex-namorado, aventureira. E decidi ver o que iria acontecer. E eu lembro que meus pais falavam, se não der certo, você volta, não tem problema. Vai ser feliz, vai seguir sua vida. E aí parecia que iria ser um sonho e acabou se tornando um pesadelo, né? As pessoas mudam. E eu acabei passando por um abuso por muito tempo. Abuso psicológico, físico. E aquilo foi algo que, hoje em dia, quando eu ajudo mulheres que passam por isso, e eu escuto outras pessoas falando, poxa, ela é tão bonita, ela tem tudo na vida, por que ela não sai disso? Ela não precisa estar ali. E é muito mais difícil do que a gente pensa quando a gente está dentro de um relacionamento abusivo. Sim. E eu, nesse relacionamento, hoje, igual você falou, Ju, eu sou uma pessoa muito feliz. Muito feliz. Aliás, eu agradeço a Deus todos os instantes pela minha vida. Eu, durante 3 anos e meio, eu fui uma pessoa que eu perdi quem eu era. Eu perdi minha personalidade. Eu vivi dependente de alguém. Você viver dependente de alguém, você viver dependente de aceitar, de alguém te aceitar, de alguém ficar dependendo de elogios, ficar dependendo daquilo ali, foi a minha vida. Então, eu, graças a Deus, pude sair desse relacionamento. Eu acho que Deus me ajudou a sair desse relacionamento. E foi aí que eu conheci meu marido. Mas durante 3 anos e meio eu passei por um perrengue bem difícil nesse relacionamento. E, graças a Deus, é meu marido que me tirou disso. Que tirou disso, né? Já fazem 15 anos Uau. que a gente tá junto. E ele que foi a minha âncora de realmente falar, não, você merece muito mais da vida.
vamos casar, Uau. vou te legalizar, vamos casar e vai ser feliz, vai estudar e isso tudo. E você viveu isso aqui nos Estados Unidos, Isso né? aqui nos Estados Unidos. E na época, eu não tinha meus pais comigo. Quando eu vim sem meus pais. E eu fiquei um tempo sem falar com meus pais, e meus pais vieram me ver. Quando eles vieram me ver, eles não reconheciam quem era eu. Eles realmente ficaram um ano sem me ver e hoje eu tenho maturidade para contar essa história. Mas Sim. durante muito tempo, a gente até conversou sobre isso uma Sim, vez, né? Durante muito tempo eu eu me contava essa história e eu chorava, eu não sabia como me expressar. Eu acho que a gente vai amadurecendo, a gente vai ajudando outras mulheres a terem força, a gente vai criando essa força dentro da gente Com a junto, nossa né? dor, né? A gente vai... E a gente vai vendo que o nosso sofrimento não é... Tem pessoas que sofrem mais. Muito mais. Então, aquilo que a gente achava que era o fim do mundo é somente um pingo de água no meio da tempestade que outras pessoas estão passando. E isso me deu força para eu reerguer, né? O sentido da vida. Enquanto Peraí, deixa eu... Aí, Produção! sem That's problema. okay, Dani. Quem sabe faz ao vivo. E aí, eu até me perdi ontem que eu tava... Você estava falando que foi um momento que você usou, né, a sua dor para você se reerguer. Exato. E aí, eu me lembro que meus pais, quando chegaram, Não tinha como. eles me viram e eu tava muito magra, eu tava muito triste, eu não tinha a personalidade, eu não tinha aquele sorriso, aquela Estefânia, essa Estefânia que você vê hoje em dia. Eles não viram isso. E aquilo, minha mãe acabou tendo depressão, me vendo daquele jeito, porque Sim. ela não sabia o que fazer. Aliás, eu não podia nem falar com meus pais. Expressar o que você estava passando, o que você Eu viveu. era proibida. Sim. Eu era proibida de falar com meus pais devido ao abuso. Oh. Então, eu fiquei um bom tempo até sem falar com meus pais, porque Uau. meio que faz uma lavagem cerebral Sim. na sua cabeça, né? E você só escuta aquilo ali, você acha que aquilo... E aí, depois vem outras ameaças e, enfim, Sim. acaba que você fica... Diversas situações. E aquele ciclo, né, do abuso. Exato. E Que a você gente não vai sabe como acreditando. sair, literalmente. Sim. Parece um círculo, como se você tivesse aquele ratinho dentro daquele Sim. círculo e você não sabe como pular fora daquele Pra onde círculo. você vai. E você corre. Exatamente. E eu, né, eu tenho até umas dicas que eu quero dar no final dessa live para talvez ajudar mulheres que se sentem assim, ou talvez Sim. que estão com baixa autoestima, ou que estão nesse círculo, desse ratinho, e estão tentando pular fora e não estão conseguindo pular fora. Sim. Sabe? De realmente se amar, de se conhecer, de falar, bater no peito e falar, não, como assim? Eu posso também. É. Sabe? E vale a pena. A vida é muito curta. É verdade, a vida é curta demais e muitas vezes a gente se pega em situações que a gente realmente, igual você falou, a gente não sabe como sair, né? E assim, a partir do momento que você conseguiu sair dessa situação, né? Que você conheceu o seu esposo e tudo, foi quando... Porque para quem não sabe, gente... Ela também é nurse aqui nos Estados Unidos, né? Teve uma carreira médica. Isso era um sonho seu, estudar aqui nos Estados Unidos e ir atrás, né, desse sonho. Conta um pouquinho sobre isso pra gente. Como foi alcançar esse sonho, que hoje em dia já mudou completamente. Exato. É muito bacana como Deus faz as coisas na nossa vida, né? Eu lembro que quando eu conheci meu marido, ele era mais amigo dos meus pais do que meu. E meus pais contavam quem era a Estefânia para ele. Era uma Estefânia que sempre sonhou em crescer, uma Estefânia que queria, né, largou uma faculdade de fisioterapia lá em Vitória, veio para cá para continuar a faculdade, mas nunca pôde continuar Sim. por causa de Toda a situação, pessoas que falaram que não podia fazer, enfim, né? E acabou que quando ele me conheceu e a gente começou a namorar, a primeira coisa que ele falou para mim: o que eu puder fazer para te ajudar a crescer, para estudar, para ser alguém, eu vou fazer. E eu lembro que com 18 anos, ele me pediu em casamento, eu tinha 23. Uau. E ele falou, eu falei, jura? Ele tinha 18, você tinha 23? Exatamente. Uau, que lindo! Já tem 15 anos juntos. E ele falou, não, você vai conseguir o que você quiser, porque você merece. Você merece. E foi aí que ele, né, por causa dele, eu me legalizei aqui, ele é americano. E ele já falava português? Ele falava português na época já. Uau!
E acabou que eu pude entrar na faculdade, ele me puxou, sempre me puxando para crescer. Falou, você quer isso? Vai, vamos. Voe. Vamos crescer. E eu fui, sabe? Eu realmente, você só precisa abrir uma gretinha que eu entro e vou, sabe? E foi aí que eu fui voltando a ser quem eu era, sabe? Aquela pessoa feliz, aquela pessoa determinada, que realmente sonha e vai correr atrás do sonho, sem ninguém travar você. Sim. Ai, que lindo, gente. Eu fico apaixonada por essa história. E aí você começou a estudar. Como é que foi? Você estudou, Pois é, aí fez enfermagem ou você continuou fisioterapia? Não. Aí eu fui direto para a faculdade de enfermagem aqui. E aí, na verdade, aqui é um pouco diferente do Brasil, né? Você tem que fazer um bocado mais de ano, você tem que fazer outras matérias, é um borogodó todo ali, né? E aí eu fiz isso, me especializei em vários setores que eu gostava. Trabalhei aqui com oncologia, com pediatria, com pós-cirurgia. Pós-cirúrgico, você já falou, já me ajudou. Já te ajudei muitas vezes. Estefânia. Me ajuda. Eu preciso de ajuda. O que eu tomo? O que eu faço? Tá sim, o que eu faço? O que você acha? Então, trabalhei com pacientes respiratórios, com problemas respiratórios, enfim, várias coisas. E eu sempre tive paixão por cuidar das pessoas. Eu sempre tive paixão em um dia as pessoas falarem, pô, ela me ajudou, sabe? Eu consegui... E você continua exercendo isso eu hoje continuo, ainda. exato. É a minha paixão. Eu sempre gostei disso, independente da fisioterapia ou da enfermagem ou da onde for. Ou de estar dentro de um hospital também, né? Exatamente. São coisas, eu lembro que a área da saúde nos Estados Unidos, ela é linda do lado de fora, é um glamour, né? Você botar um estetoscópio no seu pescoço e ir trabalhar, é muito bacana o que você faz para o paciente. Porém, a área da saúde aqui nos Estados Unidos mudou muito desde quando eu me graduei. Eu trabalhei por 10 anos com isso e acabou que você não é compensado do jeito que você precisa, enfim, tem várias coisas que não é muito bacana, mas a parte de você cuidar das pessoas é realmente o que me fazia ser feliz ali. E era a minha praia. Ali era tudo pra mim, durante 10 anos. Uau, 10 anos. E qual foi o momento que você resolveu sair desse sonho, né? Tipo, você conquistou, você estava lá onde você tanto almejava, você veio pra cá pra continuar esse sonho. E por que você abandonou? Então... Mas pera lá, Ju, eu queria falar só uma coisa que eu esqueci de falar pode sobre essa falar. parte da faculdade. Sim. Porque tem muitas mulheres que entram em contato comigo pelo Instagram ou Facebook e perguntam pra mim... Como que faz, Como que faz? O que Isso é muito importante. Como que foi eu começar, né, a estudar? Na verdade, o inglês em si, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu não falava inglês. Eu escrevia e lia, porque no Nobel, a gente estudou na mesma escola, por sinal, lá em Vitória, eles ensinavam a gente, mas a gente chega aqui com sotaque de Boston, é totalmente diferente. A gente não fala inglês nenhum. E aí, foi com o meu marido, por ele ser americano, uma vez a gente estava numa festa e um americano ficou perguntando, por que você está falando? E eu me senti super mal, né? Porque o povo tem um povinho meio rude aqui, né? E aí eles não colaboram quando a gente é imigrante e não fala a língua. E foi aí que meu marido falou, a partir de agora a gente só vai falar inglês um com o outro. Uau. E até hoje a gente só fala inglês um com o outro. A gente não conversa em português. Embora ele tenha um português muito melhor bom. do que o meu, por sinal. Faz até vergonha, mas é verdade. E, enfim. E aí eu lembro, quando eu entrei na faculdade, gente... Vai ter pessoas que vão falar do seu sotaque. Hoje, graças a Deus, meu sotaque é tranquilo. Não tenho muito por causa, né, de tanto falar com um americano 24 horas por dia. Mas, no início, você tem sotaque. Você vai ter desconforto. Você vai ter pessoas que vão rir de você. Você vai ter pessoas que vão querer te colocar para baixo. Que vão falar que você não é capaz. Isso acontece muito. E você vai se sentir envergonhado. Mas, no final do dia... Você tem que saber quem é você e aonde você quer chegar. Exatamente. Porque se você for se importar com tudo que as pessoas... No final, uma coisa que eu aprendi, eu só consigo controlar o que eu faço. Eu não consigo controlar o que as pessoas fazem ao meu redor. Então, se elas vão falar mal de mim, se elas vão me tratar mal, se elas vão me humilhar, se elas vão brigar, eu não consigo controlar. Isso não é um problema nosso, é delas, eu faço, Então, eu mantive sempre a minha humildade... A minha vontade de crescer, o fogo dentro de mim. E eu nunca deixei ninguém me travar por isso. Já teve dias que eu chorei na faculdade, porque alguém falou pra mim assim... Eu nunca vou esquecer disso, que eu tirei a maior nota da sala de aula.
E era uma matéria... Uma imigrante, né? Uma imigrante. E era uma... na verdade, eu só tirei... aqui é A+, né? Como se fosse 100%. Eu só tirava A+, porque eu queria provar que eu podia, sabe? E a gente pode, quando a gente prova... mas eu virava de noite para estudar, para provar e conseguia. Mas eu lembro uma vez que eu fiz uma apresentação de anatomia. Por sinal, eu fui professora de anatomia durante muitos anos aqui em Boston, minha paixão. E eu fiz um trabalho de anatomia. E eu fui a pessoa que tirou a maior nota da sala. E uma americana falou com a professora... Até a Estefânia conseguiu tirar essa nota. Por que eu não tirei? Uau. Aquilo me corroeu tanto por dentro. Eu falei, poxa, agora eu vou... Aí eu pensei comigo, eu vou levar isso como uma dor, como uma humilhação. Ou como, tipo assim, até a Estefânia, porque a Estefânia é foda, cara. Tipo assim... Você viu o tanto que eu sou, querida. Então, ou você vem pro meu nível agora. Aí foi aí que eu comecei a decidir quem eu queria ser. Ou eu ia ser aquele ratinho que ficava sempre deixando as pessoas pisarem em mim. Ou eu ia falar, tipo assim, vai pro meu país, aprende a minha língua. E vem fazer uma faculdade e tirar 100% em tudo. Daí a gente conversa. Exatamente. Quando você não fizer o que eu fiz, você não consegue falar. Calçar os sapatos, né? Exato. Exatamente. Então, foi uma das coisas... Então, eu sempre falo para as pessoas, se você quer, só vai, não escuta os outros. Porque sempre vai ter alguém que vai querer pisar em você. Sempre. Independente. É verdade. Então, onde você quer. Você quer emagrecer, vai ter alguém que vai falar que você tá gorda. Você quer ou que você tá feia, mais magra. Vai falar que o business dos outros é melhor, só para você se sentir mal. Todo mundo vai tentar fazer alguma coisa. E você tem que ser sempre foco de laser. Sempre. Saber onde você quer ir, quem é você. Essa é a minha maior sugestão para essas coisas. Mas, enfim, o que aconteceu comigo? Voltando à sua pergunta. Chegou a dar aula, né, de anatomia, ser professora. O auge da carreira. Eu amava realmente. Aí eu fui mãe, me tornei mãe dos meus príncipes. E eu fui vendo que eu não tinha tempo para eles. Eu fui vendo que, naquela época, eu com... da minha primeira gravidez, depois de ter saindo do meu plantão, 16 horas, na neve, eu caí, desloquei meu quadril e fiquei 1 ano sem poder andar direito. Foi aí que eu ganhei bastante peso. Eu sempre fui muito magra, sempre fui muito atlética, sempre fiz esporte, rata de academia. E aí, caí, sentei no sofá, tive que sentar no sofá literalmente, por 3 meses até meu filho decidir nascer. Eu falei, eu vou comer e assistir televisão. Porque o que eu vou fazer? Não posso andar. E com dor. E os médicos queriam me internar. Eu falei, não. O que eles vão fazer lá pra mim, eu faço aqui pra mim. Eu sei como é que eu vou me cuidar. E eu fiquei literalmente no mesmo buraco no sofá. Aí eu tive meu filho, graças a Deus, com saúde. Passei 1 ano fazendo fisioterapia pra conseguir voltar a andar direito. Logo depois engravidei do meu segundo filho, eu falei, agora eu já tô do jeito que eu tô, eu vou aproveitar essa gravidez. Aproveitei. Quando meu segundo filho nasceu, eu tava muito acima do meu peso. Aí foi aí que, tá acontecendo alguma coisa comigo. Eu tenho que fazer alguma coisa pra mudar. Só que aí, Ju, é a hora que vem a nossa baixa autoestima. Aí a gente passa pela depressão pós-parto, que é uma coisa que muitas pessoas não avisam mamães quando elas estão grávidas. Sim. E por mais que eu trabalhava com a área da saúde, eu não estava preparada para isso, não. Sim. Por mais que eu trabalhava com pacientes, né, com problemas mentais, com, né, distúrbios, ansiedade, depressão normal, depressão pós-parto, eu não estava preparada para encarar isso em mim. Sim. Você tinha um bebê para cuidar, criança para cuidar, casa, trabalho, você queria continuar a vida. Exato. E aí eu me vi acima do meu peso, com depressão pós-parto, que foi se agravando cada dia mais, baixa autoestima, e tendo que trabalhar o tempo inteiro, porque, né, a vida tem que continuar. Sim. E aí eu deixava meus filhos com meus pais, e ia trabalhar, voltava, e aquela coisa, eu me via naquele ciclo de novo. E eu não estava bem comigo. Por mais que eu amava meus pacientes, eu não estava cuidando de mim. Sim. Eu esqueci de mim. Ou eu era mãe, ou eu trabalhava. Mal esposa. E eu esqueci completamente quem era eu. Sim. E aquilo foi... A depressão foi aumentando Chega cada uma hora vez que a bomba mais. estoura, né? A bomba estoura. Se a gente não cuida da gente não tem como cuidar de quem tá ao redor. Exato. E foi aí que eu não sabia como lidar com isso. E outra vez, as pessoas que não têm depressão, a gente já conversou sobre isso também. Sim. As pessoas que nunca passaram por isso, as pessoas que não sabem o que é isso...
ok, eu tratei muito paciente com depressão, sim. Eu não sabia o que era até eu sentir. E quando eu vi o que era isso, eu não sabia como reagir com aquilo. Eu lembro que eu escrevi uma carta para meu marido falando que eu não queria mais viver. Uau, isso Chegou é a muito esse forte. ponto. E aí, foi aí que ele falou, jura que você tá assim? Ok, vamos fazer alguma coisa. E aí ele foi tentando fazer de tudo para me ajudar. Pra te ajudar. E foi aí que eu comecei a querer me cuidar. Foi aí que eu falei, ok, se eu não me colocar em primeiro lugar, adivinha, Ju? Ninguém vai colocar. Ninguém vai fazer por mim. E a gente já falou sobre isso também. Exatamente. Se você não fosse falar, não, pera ainda, eu tenho que ter um tempo pra mim. Quantas vezes eu falei, Ju, olha seu horário, você tem que tirar um tempo pra você. Seu Sim. trabalho, você vai morrer amanhã, vai ficar tudo aí. Sim. Cadê a alegria da Ju? Cadê? Olha pra você. Olha pra você, vamos cuidar de você, sabe? Pega um horário pra você. E foi isso que eu fiz pra mim. Foi. Eu tive que tirar um horário pra mim, das minhas 300 mil coisas que eu fazia, e falar, não, eu tenho que ser minha prioridade, porque se eu não cuidar de mim, eu não consigo cuidar dos meus filhos, nem do meu marido, nem dos meus pais, nem da minha casa, nem do meu paciente, de ninguém. Exato. Foi assim que Isso começou. foi muito importante pro meu processo também. Todas as nossas conversas, outras pessoas que me deram a mão também, pra poder eu começar a olhar pra mim. Exato. E às vezes a gente que é mãe, a gente se sente tipo Culpada. Egoísta, É. né? A gente se sente culpada, egoísta de tal. Não. Não, eu não posso fazer isso. Não, eu não posso fazer isso. Sabe por que você não pode se sentir culpada nunca? Porque seu filho tá te assistindo. Exato. Ele tá te assistindo e ele quer ter orgulho de você. Porque não, quando você... A gente tá aqui por um período de tempo. Por um curto período de tempo. Sim. Quando a gente for, as pessoas têm que saber o que as pessoas vão falar da Juliana. Quem que era a Juliana? Sim. E é isso que eu quero que elas falem de mim. Quem era a Juliana? Quem era a Estefânia? Era a mãe do Noah. O que o Noah e o John acham Da Estefânia? O que a Estefânia fez? Qual foi a Sim. história Qual da o Estefânia? legado que ela deixou? Exato. Era a Estefânia acima do peso, triste, que trabalhava cama. 16 horas por dia, na cama comendo Nutella? E meu filho hoje, né, ele já tá com 11 anos, ele fala com a minha mãe, nossa, eu prefiro tanto a minha mãe hoje. Eu ainda tô assim, no meu processo também de muitas coisas, de crescimento, porque eu acho que é um dia após o outro, mas eu já não sou mais aquela Juliana que estava em cima da cama, né, quando a gente se conheceu. E meu filho já me vê com outros olhos. E ele fala, eu não falava tal coisa com a mamãe porque ela estava na cama. Hoje a mamãe é assim, hoje a mamãe era de outra forma antes. Exato, exato. E é muito bacana quando seu filho olha pra você e fala, poxa, mãe, você tá bonita, hein? Aham. Essas coisas são coisas que a gente não pode deixar disso. Não é porque que eu tô casada há 15 anos, tô quase com 40 anos, tenho 2 filhos, que eu tenho que sair e ficar um bagaço. Não, gente. Exatamente. Eu não sou mais 15 anos, eu não tenho mais 15 anos. Mais Daí um motivo pra gente se cuidar. Mas deixa eu te falar, nós estamos tentando. A gente tenta todos os dias. E é todo dia, é você colocar você em primeiro lugar todo dia, sabe? Eu sempre falo, olha, primeiro vem Deus, e eu tô logo, e eu e minha família estamos ali logo em segundo plano, e depois o resto vem, sabe? A gente tem que fazer isso. E foi assim que eu fui indo. E a partir de eu começar a me cuidar, eu começar a me amar novamente, eu perdi meu peso, eu vivi de novo, eu revivi. Eu sempre falo que eu tive duas Estefânias que morreram no meio do caminho, né? Era aquela que foi abusada e aquela que passou por depressão seríssima. Sim, foram duas histórias de superação em momentos diferentes, né? Totalmente diferentes. Da sua vida. E que foram 2 obstáculos muito grandes pra você. Muito grandes. Que eu me vi no fundo do poço. As 2 vezes foram 2 vezes que eu não queria mais viver. Literalmente. Sim. Eu não me via mais aqui nesse mundo. Sim. Eu não me via... Eu não achava pra que eu... Você não se conectava com a vida. E eu não achava que as pessoas... Eu não achava que eu faria diferença na vida de ninguém. É sempre assim, né? Então, por que eu tô aqui, sabe? E essas coisas... Quando alguém fala pra você que não tá bem, é porque ela não tá bem. Verdade. Não acha que a pessoa tá inventando algo. Ou que ela tá Ou dramatizando. Claro, a pessoa tem que reagir? Tem. Mas Sim. se ela tá expondo isso, tem alguma coisa por trás dos bastidores que a gente precisa, né? Tá ali ajudando, motivando, sabe? Ela nem tá que pedindo seja, socorro, né? Nem que seja falando, Ju, sai da cama. Sai da cama, levanta daí, menina, tira essa bunda aí, vai pra academia, vai fazer alguma coisa boa pra você, pegar Essa um fresh Nutella air. vai direto pra bunda, sai daí. Sabe, literalmente. Amiga, eu comi tudo, amiga. Não, para com isso não te pertence. Mas agora você é a fit. Mas, então assim, e foi aí que eu comecei a me amar e ver que eu podia fazer mais pro ser humano.
e ver que eu podia realmente ajudar outras pessoas a passarem pelo que eu estava passando. Quando eu trabalhei com pacientes com câncer, né, com oncologia, eu comecei foi na época que eu tive meu segundo filho até. E eu comecei a pensar, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa para eu não ter câncer. Eu tenho que fazer alguma coisa para mim não ter câncer. Porque se eu tiver, que a gente não consegue, o ser humano, o problema da medicina, principalmente nos Estados Unidos, não vou falar do Brasil porque eu não conheço mais no Brasil, mas nos Estados Unidos eu posso falar. A gente espera a bomba estourar pra gente se cuidar. Não é uma medicina preventiva. No Brasil é muito preventivo. Né? Então, isso é bom. Aqui não. Aqui é tipo... Pra quem tem condições de pagar, né? Aqui, assim, a indústria farmacêutica é a indústria que mais ganha dinheiro. Então, você tá com dor no estômago, você vai tomar um omeprazol. Não, você tem que cuidar daquilo ali. Qual é a raiz, né? Cuidar de dentro para fora do seu corpo. E é isso que eu ensino as pessoas hoje em dia. Porque eu sou extremamente... Ok, fiquei 10 anos ensinando as pessoas a tomarem remédio, sim. Mas... hoje em dia é ao contrário. Eu quero ajudar as pessoas que, por sinal, já fizemos isso também. Tiramos seus remédios. Exatamente. E é esse o maior foco, porque no final do dia, um remédio vai escalando pro outro. E vai escalando pro outro. E chega num nível que você não tem pra onde mais subir, você se vê no desespero, meu Deus, e agora? Eu tô nas doses mais altas. Eu cheguei a relatar pra você todos os medicamentos que eu tava tomando, você falou, Ju, não tem mais. Não tem outra opção. Você tem que cuidar de você. Pra gente conseguir eliminar esses remédios. E foi assim que você foi fazendo. Foi. E esse... o problema da medicina dos Estados Unidos é esse. Que as pessoas estão acostumadas a serem medicadas, em vez de cuidarem a tratar delas. O sintoma e não a raiz do problema. E quando eu trabalhei com oncologia durante tantos anos, né? Estudei tantos anos para ter ali aquela sabedoria daquilo ali, eu falei, eu tenho que fazer algo pra mim, pra eu não ter isso. Foi aí que eu comecei a mudar a minha alimentação, uma alimentação anti-inflamatória, e eu fui fazendo tudo isso pra eu conseguir perder o meu peso e cuidar de mim e da minha família. E eu fui mudando a alimentação da minha família, fui mudando, e foi todo mundo indo comigo junto. Então foi aí que eu decidi realmente... crescer o meu business. Você estava, nesse processo, estava dentro do hospital. E aí depois você... Aí eu fui, exatamente. Foi aí que eu trabalhava, na verdade, 70 horas por semana, na época, com 2 nenéns. E aí eu comecei a crescer o meu business. E hoje você ajuda pessoas... a terem mais saúde. A ter mais saúde, a buscar uma alimentação saudável. A terem mais consciência dos produtos que usam. Até mesmo produtos de pele. Sim. Que causam. As pessoas não sabem, até mesmo a maquiagem pode causar câncer. Essas coisas são coisas que eu vou ensinando as pessoas a cuidarem realmente de dentro para fora. Verem. Uma coach de vida saudável. Exato. A importância, né, do que você coloca por dentro, por fora, tudo em você. No final do dia... a gente é o que a gente coloca na gente, por dentro e por fora, sabe? E aí tem também a Arbonne, né, na sua vida. Exatamente. Que tem uns produtos maravilhosos que eu faço uso, tenho lá em casa. Eu sempre tá tomando, né, minha mãe, eu. E assim, realmente fez diferença pra mim no meu processo, principalmente aqueles 30 dias, assim, né, de ataque que eu fiz, que você me ajudou ali do lado, sabe? Exato, muito porque importante. O que a gente faz é resetar o seu corpo, né? Fazer os seus órgãos, dar aquela acordada, dar aquela desintoxicada, nutrir o seu corpo, porque seu corpo precisa ser nutrido. Os Estados Unidos, Ju, é o país que as pessoas mais comem e são menos nutridas. Sim. Ou seja, tem mais desnutrição, mas elas se alimentam mais. Sim, porque volume de comida, mas sem qualidade, né, nos alimentos. Sem nutrientes. Então, é daí que gera tanta doença e tanto câncer que aqui nos Estados Unidos tem. E esse monte de comida, né, fast food, tudo com química, industrializados e tudo mais. Corantes, cor artificial. Tudo muito fácil, né, também. Hoje em dia eu tô falando mais no meu Instagram, por sinal eu tenho que melhorar, eu tô melhorando cada vez mais no meu Instagram, dando dicas para mães, né, do que elas poderiam trocar, né, comprar isso em vez disso, enfim, para mudar, ajudar mães a terem essa consciência, sabe? Fala qual é o seu Instagram aí para o pessoal seguir. Meu Instagram é Stefania, com S mudo, né, STEFANIA.fontes. Sigam ela lá, gente. Ela dá muitas dicas boas, tá? Eu sempre tento fazer, eu vou melhorar nas lives também. Eu vou estar fazendo, pelo menos, né, 2 vezes por mês lives para estar
ajudando, inspirando outras mães sobre homeschooling, né? Dar aula para os filhos. Isso que é também eu outra achei coisa. muito legal, porque né, com a pandemia, até o seu modelo de trabalho hoje, né? Que você já não está mais no hospital, né? Exato. Eu acabei que, entre aspas, me aposentei da minha carreira. E hoje eu posso, graças a Deus, trabalhar do meu celular, da onde eu quiser. E acaba que me deu essa liberdade de tempo, que era um grande sonho meu. Que é outra coisa que mamães acham que elas não podem fazer. Porque às vezes a gente que é mãe acha que a gente não tem tempo para malhar, ou para começar um Sim. business, ou para serem algo, ou até mesmo serem independentes, sabe? E as mulheres podem ser independentes. Sim. É uma das coisas Ainda que mais eu... aqui nos Estados Unidos, né? Exato. Uma das coisas que eu sempre falei com meu marido, literalmente, eu falava, olha, eu amo você de paixão, mas eu não nasci para depender de ninguém. E é algo que hoje é 2021. Esse negócio de mulher depender de homem tá por fora. Sim. Porque você não sabe o dia de amanhã. É verdade. Não sabe. Você tem que ser independente. Você tem que ter, né? Claro, é tudo a mesma coisa, e trabalhar é tudo junto. para aquilo. Às vezes Exato. a pessoa tá num processo, né? Tá vivendo aí igual a gente já comentou aqui, né? Sobre, às vezes, uma relação abusiva, ou tá num processo de separação, e às vezes é tudo muito junto, a pessoa não sabe. O importante é a pessoa ter o start de começar, né? Separar as coisas, ter a sua independência. Exato. Você tem que, assim, lá em casa é tudo junto, né? Tipo, eu mal sei onde que tem dinheiro, porque ele toma conta de tudo. Eu confio, maravilha. Mas eu sei como fazer. Sim. Eu sei como crescer ali. Sim. Sabe? Então, é essa independência que as mulheres têm que ter. As mulheres têm que correr atrás. É parceria, sim, claro. Sim. Mas tem que ser independente. Não pode pedir dinheiro. Ai, não posso comprar isso porque meu marido não pode eu saber. posso tal coisa. Não. Isso daí Isso não faz funciona. bem até por dentro, né? Porque a mulher se sente bem pra baixo. Tem que pedir alguma coisa e tudo, né? Exato. E acaba que as mulheres, elas colocam muito responsabilidade em cima delas, né? Ai, porque eu não posso treinar. Culpa. Porque eu não posso treinar porque eu tenho que ficar com meus filhos. Sim. Eu não posso trabalhar porque eu tenho que ficar com meus filhos. E isso foi Eu não posso viver meu sonho de fazer minha faculdade ou fazer porque aquilo. eu sou mãe. Porque eu sou mãe e agora eu tenho que cuidar dos meus filhos. E novamente, é muito bonito você ser mãe. Mas o que você quer deixar para os seus filhos? De legado. E é nisso que você tem que sempre balancear, sabe? O que você quer deixar para os seus filhos? Você quer que seus filhos, né, falem, pô, mamãe é foda. E o que você quer passar para os seus filhos também, né? Porque eles estão ali com a gente por um tempo, eles vão embora. A gente cria os filhos para a vida. Então, que ser humano que a gente está ensinando para o nosso filho ou para nossa filha? Exato. Né? Que ela tem que correr atrás dos sonhos, que ela tem que crescer, que ela tem que ter ambições. Por que você não corre atrás do seu? Se você está exatamente. ensinando ela isso. Exato. E essas coisas são muito importantes, porque a gente não vê que eles estão assistindo a gente. Sim. Então, quando eu pude, né, largar da minha carreira para ser empreendedora e crescer o meu próprio business, eu vi que, uau, olha que bacana. Eu posso, sim, ser uma empreendedora e, ao mesmo tempo, ensinar os meus filhos, né? Eles não vão para a escola mais. Hoje, eles têm aula comigo. Gente, isso aí... gente. E, então, além de você ter tempo para você, para malhar, para cuidar de você, continuar exercendo o que você tem nativo, assim, né? Naturalmente em você, que é cuidar de outras pessoas, independentes dentro do hospital, a forma com que hoje, né, o modelo de cuidar das outras pessoas que você trabalha, né? Fazendo esse trabalho maravilhoso que a gente falou aqui, você ainda arranjou tempo para ter homeschooling com seus filhos, né? Exato. E tudo é disciplina, Ju. Tudo é você ter disciplina. Você tem tempo. Os mesmos 1.440 minutos que você tem, eu também tenho. Sim. Todos nós temos 1.440 minutos por dia. Então, é a gente começar a avaliar quanto tempo você gasta na rede social, quanto tempo você gasta vendo Netflix, quanto tempo você gasta... sei lá. Dormindo. Exato. E é nessas horas que você vai avaliar. E você tem que realmente botar na ponta do lápis o que é o que é a sua prioridade. Sim. Então, minha prioridade, hoje em dia, eu tenho minha rotina. Se você for na minha rede social, você vai ver que eu tô na academia todos os dias. Inclusive, você também tá lá. Eu sempre estou na sua rede social, amiga. Então, e são coisas que uma coisa que eu aprendi é que você postar
acaba que motiva outras Motiva pessoas, demais. motiva de novo. Tem dia que eu olho assim e falei, não vou postar foto na academia hoje não. Eu falei, vou sim, porque amanhã eu vou ter que estar aqui de novo. Hoje de manhã eu acordei, eu falei, nossa, tá difícil levantar. Eu falei, não, eu tenho que postar minha foto na academia, eu vou malhar. E aí eu fui, falei, vai, porque se você não for, ninguém vai pra você. É verdade. E aí eu fui, pronto, já tá pago. Tá pago. Por hoje tá pago. Tem que ser, senão ninguém vai fazer pra gente, É gente. verdade. Tem que ir. E eu, assim, no meu caso, né, eu até compartilhei com você, sempre fui muito sedentária. Eu fugia literalmente da educação física. Minha mãe tá ali nos bastidores, ela sabe. Eu literalmente fugia. Eu fazia prova escrita para poder não ter que participar da aula de educação física. Você sabe que eu também fazia isso? Ai, meu Deus, a gente tinha muita irmã gêmea. Professor Alexandre. Oh my God. Você lembra dele? Aham. Será que ele está escutando? Não, ele deve estar no estudado, não. Eu tenho alguns professores que me seguem até hoje. Ok, depois a gente conversa sobre isso. Pois não, o professor Alexandre sabia que eu dava nó cego todo dia. Oh, meu Era a aula dele, eu sempre arrumava Passava atestado. mal, eu também atestado. Jesus. Era uma maravilha. Minha mãe. Era todo Gente, toda vez. não sigam as nossas dicas, tá? Essa não parte aí não. deleta. Já sejam pessoas ativas desde cedo, ok? Pra poder não passar pelo que a gente passou, de ter que adaptar a rotina de exercícios na vida, entendeu? Exato. O negócio era esporte. Eu nunca gostei muito desse negócio de jogar bola. Eu gosto de luta, eu faço Muay Thai. Fora a minha coordenação motora é horrível, amiga. Não. Você joga uma bola pra mim, ela vai pra todos os lados, menos pra minha mão. Eu. Tá? Ela vai na minha cara, literalmente, que eu não consigo. Meus filhos gostam da minha cara todo dia, cada dia. É. Mas a gente usa as qualidades que a gente tem. É verdade. Tem qualidade de fazer esporte, usa com outras coisas, né? É verdade, oh meu Deus. Ó, temos algumas perguntas aqui, peraí. Deixa eu ver. Vamos ver. Ó, a Vanessa Lara, maravilhosa, capixabíssima também, parceira aqui do Brazilian Times. Além disso, amiga minha e também amiga muito da amiga, Estefânia. Vanessa é muito minha amiga. Ela colocou, super conheço essa história. TT, você é muito linda e guerreira. Aí ela colocou, ela perguntou assim... O que você falta alcançar, TT? O que falta alcançar pra você? Qual é o seu goal ainda de vida que você não alcançou? Nossa, essa daí eu tenho que segurar aqui pra eu não chorar. Eita! O meu maior sonho é mudar o máximo de mulheres que eu conseguir mudar na minha frente. E eu tenho um grande, imenso sonho de poder estar ajudando crianças no Brasil. Uau. Ajudando eu tenho 10 crianças que eu sou sponsor delas. Então, eu dou alimentos, material escolar, tudo que elas precisam. Uau. Mas meu maior sonho é ter o máximo de crianças que eu puder no Brasil. E eu vou conseguir. Vai, com certeza vai. As mulheres já estão acontecendo, as crianças também. Exato, a gente vai. É Que um dia lindo. após o outro, é só a gente não desistir. Que lindo. Só não desistir. Mas deixa eu ver aqui, temos mais... a Bruna Alcântara falou. Como você conseguiu superar esses traumas do abuso psicológico, né? Da relação abusiva que você passou? Olha, Bruna, eu acho que foi uma das coisas mais difíceis na minha vida. Você superar um abuso psicológico é algo que você tem que... Bem, primeiro, meu marido me ajudou muito na época. Sim. Se não fosse ele, eu acho que eu não sei o que seria de mim. E eu sempre falo, Deus estava cuidando de tudo. Estava cuidando de tudo. Eu não tenho dúvida disso. Porque eu não sei como que... primeiro que talvez eu não casaria nunca com uma pessoa com 18 anos, que tinha 18 anos, 5 anos mais novo do que eu. Como que eu sabia que aquela pessoa me levava a sério? Totalmente diferente. Exato. A cultura dele. Então, eu acreditava muito que Deus estava me guiando. E essa época, eu tive que me apegar à minha fé. Então, a minha fé em Deus, a aliança da minha avó, que fica no meu dedo 24 horas por dia. E eu me apegava nas coisas que eu podia me apegar. E isso que ia me dando essa superação, sabe? E acreditar. E depois eu fui fazendo uma rotina que eu faço até hoje. Sim. De você acordar com o coração grato. Você falar afirmações para você. Você olhar para você e você dizer que você é linda. Que você pode. Sabe? Ter essa coisa de você acreditar, ao invés de você reclamar. Segunda-feira. Você falar,
uau, segunda-feira. Vamos lá, eu Deus tá consigo. aqui, me deu mais um dia de vida. E adivinha, eu tenho 2 pernas para andar. Eu tenho uma vista para mim, eu tenho uma visão para mim enxergar. Sabe? Eu tenho uma casa, eu tenho comida. Isso é uma coisa que eu ensino dos meus filhos. Novamente, se você vai ver meus Instagram, você já deve ter visto. Meu filho, antes de almoçar, todos os dias, ele faz a gratidão dele. Obrigado, Senhor, pela vida da minha mãe, pelo meu pai. Ele faz, são coisas que a gente ensinou eles. E isso eu prego todos os dias. Então, é um dia após o outro, sabe? O abuso psicológico, tem pessoas que procuram terapeutas. Sim, tem que fazer um trabalho para trauma, né? Para traumas, exatos. Eu não precisei de fazer isso, mas realmente foi um trabalho demoradinho. Não foi dia algo... após dia, trabalho na autoestima, o autocuidado, né? Eu me apeguei muito a Deus nessa época. Acho que foi a época que eu mais, assim, realmente falei, ok, ou vai ou racha aqui. Alguma coisa tem que acontecer. Sim, deixa eu ver se temos aqui. Ó, peraí. A Maria Sueli falou: passar uma mensagem quando estamos precisando ouvir uma palavra de conforto. Quando eu tive Covid, pessoas passavam mensagens me dizendo: levanta que eu estou orando por você, né? Confie, né, que tudo vai dar certo. Realmente, olha, a Bruna Alcântara colocou lá o @ né, da Estefânia nos comentários, para quem está assistindo ao vivo aqui na live, pode ver lá e seguir ela. E Estefânia, me fala assim, para você hoje, assim, né, você ajuda muitas mulheres, são tanto no Brasil quanto aqui, pessoas que estão aqui em Boston, pessoas que estão no Brasil, você ajuda mulheres em todos os lugares. Então, na verdade, essa ajuda minha que eu ajudo pessoas aqui nos Estados Unidos em relação à alimentação, eu consigo, em relação à alimentação aqui, ter aquele coaching todos os dias. Sim. No Brasil, muitas pessoas me procuram do Brasil ou de outros países. E aí eu já dou mais dicas, né? Sim. Porque eu acho que a gente está aqui no mundo para servir também, né? Sim. A gente tem que estar servindo as pessoas. Então, eu recebi uma mensagem hoje de manhã de uma menina do Brasil que me segue. E ela falou, poxa, que legal, você me inspira, acho que eu vou na academia também. Legal, e aquilo foi vendo? indo. E eu comecei a falar com ela coisas motivacionais para ela, tipo assim, poxa, acorda. Sabe? Sim. Amanhã talvez vai ser tarde. Até nessa vida de rede social mesmo, assim como você falou no início, né, que a gente sempre vai ter pessoas para diminuir, para colocar a gente para baixo, pra gente achar que não tá fazendo algo direito. Na rede social acontece muito isso, né? A gente vê muitas pessoas que estão ali assistindo, mas na verdade elas estão esperando só um deslize ou alguma coisa para te colocar para baixo, para te corrigir de maneira pejorativa. Mas eu sempre procuro focar justamente nisso, nas pessoas que vêm pedir ajuda e que a gente pode ajudar de alguma maneira, que a gente pode trazer uma palavra, que a gente pode trazer uma informação, né? Eu sempre gosto de responder todo mundo que me manda mensagem. Uma das coisas que me ajudaram quando eu estava passando por esse processo de emagrecimento, crescendo meu business, né? Você crescer um business do zero é difícil. Exato. Você tem que ter um muque assim, para você não desistir, né? E uma das minhas melhores amigas americanas, Uau. ela foi uma das pessoas que mais me colocou para baixo. Uau. A melhor amiga. Uma das minhas melhores amigas. Por sinal, ela... Posso até falar que ela é americana, não vai entender isso, mas... Apesar de que ela sabe. Ela é até madrinha do meu filho, mais novo. Uhum. E ela... Quando ela me via, né? No meu processo para perder meu peso e tal. E eu parei de beber. Eu bebia álcool para me desestressar do meu trabalho. Então, eu trabalhava 16 horas por dia, chegava em casa, eu tinha que tomar um vinho, uma cerveja, uma vodka, qualquer coisa para dar me uma desestressar. relaxada. Hoje eu não faço mais isso, mas na época eu fazia, queria um hábito. Sim. E ela era minha companheira, muitas vezes. E ela, quando eu decidi parar, ela foi a primeira pessoa a falar: nossa, o que você está fazendo? Que não sei o quê. Coisas para realmente me colocar, para eu parar você do tá meu chata, objetivo. Você não tá legal isso. E aí eu ia comer, a gente ia comer, vamos comer fritura. E eu falava, não tô comendo fritura. Que eu tô fazendo um programa anti-inflamatório e eu não como fritura.
nossa, você vai morrer amanhã, porque você tem que, não pode, né? Eu prefiro muito assim. isso, eu prefiro muito mais isso do que viver desse jeito sofrendo. Eu falava, eu não estou sofrendo. Então, são pessoas, vai ter pessoas que vão tentar tirar o seu foco. Sim. Ou quando eu comecei a crescer o meu business e quando eu decidi, né, deixar a minha carreira para ser uma empreendedora, ela falou para mim, jura que você está fazendo isso? Em vez de me apoiar e falar, poxa, que bacana, olha que você criou, sabe? E aí, nesse momento, novamente, eu tinha duas opções, Ju. Ou eu tinha a opção de me sentir triste, ficar para baixo, e aquilo te parar. Exato. Ou usar uma outra ferramenta que eu aprendi, que eu uso até hoje. O problema não sou eu. O problema é ela. Porque ela é infeliz com o corpo dela, ela é infeliz com a vida que ela tem, os relacionamentos dela. O problema é ela, não sou eu. E quando você levar uma crítica de alguém na rede social, aonde for, você tem que pensar, eu não estou fazendo nada de errado. Sim. O problema é dessa pessoa, não meu. Não meu. Igual uma vez uma menina, há muito tempo atrás, uma pessoa comentou comigo, nossa, porque você posta sempre isso. Oi? A rede social de quem? Se quiser, para de seguir. Se você quiser, aqui tem um botãozinho que está escrito unfollow. Você pode parar de me seguir. Exatamente. Sabe que botão é esse? Sabe? Você não precisa ver. Não precisa. Mas o ser humano, você vai ter gente que vai querer falar isso pra você, pra te deixar pra acabar o seu dia ali. Porque isso, tipo assim, bagunça a mentalidade da gente. Aí você começa a pensar... Como é que fala? Second guess. Tipo assim, você começa a pensar duas vezes, né? Sim. Ai, será que a Ju também tá pensando isso? Será que... Aí fica aquele pensamento, assim, na nossa cabeça, exato, tipo, acelerado. Talvez eu tira deveria... o nosso foco. E tira o foco. Aí você começa... Aí começa a vir... Não tem aquele desenho animado do capetinha do anjinho? Uhum. Aí vem o capetinha toda hora e vem aqui falar pra você. Não, é verdade, ela tá certa, postando muito. Ih, o fulano também tá pensando isso, hein? Aí começa. É por isso que hoje você só teve 100 visualizações em vez de 300. Uhum. Aí começa... Sabe? Para. Sempre pensa, o problema é ela, não sou eu. Eu não tô fazendo nada de errado, o problema é ela. Sabe, isso me ajudou muito. É igual quando tem alguém no trânsito e tá, tipo assim, querendo cortar você e tal. Eu sempre falo, nossa, a pessoa deve estar querendo ir no banheiro. Deve estar com a hemorroida doendo. Gente, ou deve trânsito, eu sou igual eu ficar rindo. Buda. Eu fico assim, gente, tá buzinando, buzine, filho. Eu estou dentro da lei. Vou continuar nesse limite de velocidade. Vou continuar esperando aqui no sinal vermelho. Ok, pode buzinar. É você, não eu. Exatamente. A gente sempre tem que pensar nisso. Porque senão a gente fica louco. É verdade. É difícil esse processo. Não é fácil e bonitinho como a gente tá falando. Mas o importante é a gente sempre lembrar disso, né? Sempre lembrar e ir fazendo esse trabalho dentro da gente. Eu tenho uma coach também que me ajuda de business, né? De carreira, e ela fala muito isso comigo. Ela fala, o nome dela é Cláudia, inclusive. Não sei se ela tá assistindo. Se tiver, beijo, Cláudia. Ela sempre fala isso comigo. Ju, pensa dessa maneira que é sobre eles, não sobre você. Fica na sua, fica calma. E continua, porque senão você vai parar. Exatamente. No final do dia, quem paga suas contas é você. Exato. Eu não tenho que dar satisfação pra ninguém. Exatamente. Eu tenho que dar satisfação pra Deus. A única coisa que eu tenho que me preocupar é dar satisfação a Deus. Quando eu coloco minha cabeça no travesseiro, eu fiz certo ou fiz errado? Sabe? Eu servi o ser humano ou não? Isso, sim. Agora, pra você, não tem que dar satisfação, não? Pra que eu vou ter satisfação? Você paga minha conta? Exatamente. Não. Então, é isso que a gente sempre tem que pensar. Uma coisa, eu fiquei pensando aqui, lembrando de coisas que a gente já conversou também. E nesse seu processo, né, de crescer o seu business, de começar um business, de abandonar um sonho, que era a sua carreira lá no hospital, aquela coisa toda linda e maravilhosa de filme americano. Seu marido, como que foi esse processo? Porque hoje ele trabalha também no mesmo business que você, né? Exato, hoje ele é meu parceiro. Como que foi esse processo? Não, foi um processo. Meu marido sempre me apoiou em tudo. Ele é ele é aquele primeiro com pompom lá na plateia, me aplaudindo, sabe? Vamos, vai brilhar, sabe? Seu lugar é brilhando. Ele sempre foi ótimo pra isso. Daí ele me viu fazendo algo a mais. E eu já não tinha muito tempo pra adicionar algo mais na minha vida, né? E ele falava assim... E quando eu comecei o meu business,
eu ficava no telefone com as pessoas ali ajudando, ou até mesmo conversando, inspirando uma mulher, ajudando. E ele falava assim, vem cá, tá faltando dinheiro? Porque pra que você tá arrumando moda? Ele ficou sem entender, né? Que ele te ajudou lá no processo de você conquistar você não a sua carreira. Fazer isso? Eu te ajudei lá. Sabe, você tá no melhor... E eu cheguei numa posição na minha carreira super elevada, Sim, sabe? De respeitada, confiança. deu aula e tudo. Todo mundo me confiava no que eu estava fazendo ali, né? Então, eu sou humilde, não me gabando, mas eu realmente cheguei num nível que eu tinha Sim. uma E o enfermeiro boa. aqui nos Estados Unidos, ele é quase que um médico, né? Se comparado. Não é a mesma coisa que um enfermeiro no Brasil. Não, totalmente diferente. Que, por sinal, aqui, os médicos nem... Pelo menos onde eu trabalhava, né? Um dos meus últimos trabalhos, não tinha nem médico. Era eu que dominava ali o que eu tinha que decidir. Os médicos, eles iam no domingo assinar tudo que eu falava. Ok, Stefânia já tomou essa decisão, era esse remédio, isso. Então, era assim. Então, essa é a... Claro, se eu precisasse, eu ligaria para eles, para, né, pedir ajuda, mas era esse o esquema. Mas, enfim, uma das coisas que meu marido, na época, ele não entendia por que eu estava fazendo isso. E eu sempre falo que foi Deus que realmente colocou isso na minha frente, porque eu também não entendia por que eu estava fazendo, que força que eu tinha para ajudar outras mulheres, para ajudar outras pessoas a terem mais saúde. E foi aí que eu comecei sabe aquela coisa que você, hoje que já passou, eu olho lá na frente e falo, poxa, da onde que começou isso? Como é que eu comecei a fazer isso? Nem tempo eu tinha. Sabe, realmente foi Deus meio que me empurrando e colocando pessoas na minha frente e eu ajudando. E aquilo foi criando aquele vício por ajudar as pessoas. Sim. Sabe, é um vício que se você me ligar meia-noite, você sabe disso. I know. Se você me ligar meia-noite, eu paro o que eu tô fazendo pra, fica tipo assim... o tempo que for preciso até a pessoa... Porque eu quero, no final do dia, ver a Ju gostosa, linda, sorrindo, brilhando, dando orgulho pro filho, superando, sabe, lá em cima. É esse o meu foco, é ver você assim. É porque não é sobre um business, é sobre pessoas. Exato. É sobre o seu dom de ajudar pessoas. Exatamente, eu sempre penso, cara, se eu morrer amanhã, o que você vai falar de mim, sabe? Eu quero isso, sabe? Eu não quero simplesmente ser uma pessoa qualquer no mundo. Então, quando eu comecei esse business, o Johnny, ele não entendia o que eu estava fazendo. E ele falava, pô, Stefânia, em vez de você ficar na cama com as crianças, em vez de você fazer isso, você tá ajudando os outros. Pô, Stefânia, ele ficava não revoltado, porque ele é muito tranquilo, ele é bonzinho demais pra mim, mas ele não entendia. Sim. E quando ele me viu, né, no tipo de business que eu tava, ele ficava tipo assim, ele não entendia realmente. Até eu começar a mudar a vida dele também, na parte da alimentação dele. Que foi toda a família indo foi toda a família movimento, cuidando, né? E ele foi se sentindo melhor cada vez mais. Aquelas dores no corpo que ele sentia, acabou. Aquele cansaço, aquela ansiedade de acordar no meio da noite pensando na morte da Bezerra, né? Bezerra existia. Nem fala. Né, você sabe? E aquilo foi passando e ele falava assim, gente, você tá mudando a minha vida. Falei, pronto, consegui. E foi aí que ele foi entendendo o que eu tava fazendo. E claro, obviamente, né? Uma das coisas que eu sempre falo com mulheres, que para homens, a gente usa o termo em inglês, show me the money. Homens, se você quer começar um business, você tem que mostrar o dinheiro. Me mostra a grana aí, filha, porque... Me mostra, porque se você tá gastando seu tempo, deixando o tempo de ficar comigo, deixando o tempo de ficar com os filhos nossos, me mostra o que você tá fazendo. Eu quero ver o que você tá tendo em troca. Exatamente. Não que ele se preocupasse com isso, mas ele queria saber, ok, se você tá gastando seu tempo falando... Tipo, tá valendo a pena? Tá valendo a pena. Tipo, que aí foi aí que eu comecei a mostrar pra ele o outro lado. E ele falou, ok. E aí, claro, ele tinha uma mente muito fechada. Apesar dele ser um empreendedor também, ele tinha uma mente fechada pro tipo de empreendedorismo que eu estava fazendo, né? Até porque a gente vê muita coisa no mercado que as pessoas acabam, né, tipo, uau, não era bem... Ou escutam, né? Escutam de um, escutam de outro e não sabem o que é. E ele era desse tipo, ele não sabia o que era. E aí, quando eu falei com ele, eu falei, olha, o negócio é o seguinte, eu vou fazer isso independente de você querer ou não. É isso que eu quero. Aí ele falou, ok, então eu vou ter que pesquisar, porque eu já sei que ou ela vai cair do cavalo e eu vou ter que segurar ela caindo, ou ela vai cavalgar e eu vou ter que cavalgar junto. Então eu vou ter que entrar nisso e ver o que é isso. Foi aí que ele decidiu pesquisar. E Johnny é aquele americano super certinho, sabe? Bem metódico. Bem, tipo, nossa senhora. E aí ele foi pesquisar
tudo sobre a companhia, sobre o que é esse business, onde que eu iria chegar. E foi aí que ele foi ver sobre a comunidade, o que é isso daqui, sabe? Aí ele se apaixonou e no dia seguinte ele falou, ok, você precisa de um parceiro nisso. E ele entrou comigo. Tô com você. Mas foi um processo também. Mas foi um processo de eu bater o pé e falar, não, é isso que eu quero. Eu sei onde eu quero. É igual eu falei no início, né? É você saber quem é você e aonde você quer ir. Sempre. Você tem que saber quem é você e aonde você quer ir. Porque se você não traçar a sua meta, o seu plano e saber o que você quer, você vai ficar que nem É verdade. Aqueles, o ratinho lá também. O ratinho, aquele espião, né? Que vai pra todo qualquer lado. Fica pulando de galho em galho. Rodando e não chega a lugar nenhum. Exato. Então, cai em qualquer canto. Exatamente. Então, aí você tem que saber. É isso que eu quero, é isso que eu vou fazer. E no final do dia, se der errado, você... Tá bom. Amanhã é outro dia. Sim. Mas se você não traçar uma meta e for, ninguém vai fazer isso pra você. Foi assim que eu fiz e ele acabou que entrou junto. E hoje ele dá graças a Deus. Nossa, a gente já chegou em 1 hora de live. O papo tá muito maravilhoso. Inclusive, a Paty Peixe, né? Ela de Chicago, tá aqui assistindo a gente. Que linda. Ela comentou aqui, olha, é tão bom ter uma pessoa pra ajudar, né? E se colocar à disposição pra poder colocar a gente pra cima e tudo. Aí ela também comentou aqui, ó, parabéns, o papo tá maravilhoso, a conversa tá ótima. Paty, obrigado. E, infelizmente, tipo, a gente agora tá com 1 hora, passou muito rápido. Gente, passou a gente mesmo. Tá no finalzinho do programa. E eu queria que você aproveitasse, né, esse momento pra você dar as 8 dicas que você falou pra gente, que você guardou pra ajudar outras mulheres. O que você falaria pra essas mulheres? Olha, gente, cola. A colinha típica da nossa escola, Ju. Vou até botar o copo Nossa, aqui nem pra fala, ficar... Jesus, eu era a rainha da cola. Nossa, eu também. Gente, eu colava... Mas você sabe que às vezes eu nem usava cola, que eu Não. escrevi, reescrevia, depois eu ficava com medo do professor ver, mas eu já tinha lembrado de tanto que eu tinha escrito. Sabe o que eu fazia? Eu escrevia na minha perna, naquele shortinho azul. Aí eu ia Dobrava. o Aí você ia desdobrando. Gente, mais uma vez, não sigam essas Não, dicas. essa daí você deleta. Mas, enfim, coisas de infância, né? Coisas de capixaba. Mas, enfim, gente, essas 8 coisas, Por eu ter dado aula aqui de anatomia, eu sempre tinha coisas para ajudar meus alunos, né? A lembrarem, né? Quantos ossos tem aqui, quantos isso, regrinhas, coisas pra gente fixar na memória, né? E aí eu sempre tenho essa mania de, tipo, colocar números nas coisas. Step by step. E ter aqueles pontos para eu focar também onde eu quero focar. Então, eu escrevi 8 dicas, que são 8 dicas que me ajudaram a superar, a mudar a minha vida, a nunca desistir de mim. E eu espero que eu possa servir vocês com essas 8 dicas. Então, a primeira dica... E se eu for grossa em uma dessas dicas, gente, não é que eu sou grossa, não, tá? É o tapa na cara que a gente precisa dar com amor. É um tapinha gostoso, tá? Sempre lembra disso, é um tapinha com carinho. Mas a primeira é que você tem que abrir o seu olho, porque ninguém vai fazer por você. Ninguém vai fazer por você. Meu amor, você abrir o celular nos seus stories e ver que eu tô na academia, que a Ju tá na academia, que a bunda da Ju tá bonita, olha que tanquinho bacana, e você não levantar, você não vai fazer nada por você. Você só vai se colocar pra baixo. Você tem que usar isso como inspiração. E lembrar, ninguém vai fazer por mim, eu tenho que ir. Ninguém vai fazer por mim. E aproveita e posta todos os dias, porque aquilo vai te dar aquela motivação. Sim. As pessoas estão me assistindo. Olha lá. E isso é um ciclo. É um ciclo vicioso que você tem que fazer. A segunda coisa, influências. Toma cuidado quem tá te influenciando. É verdade. O Instagram é maravilhoso, porque você aperta aquele botão, você para de seguir as pessoas. Não interessa se a pessoa vai ficar chateada ou não. O que importa é que você não está sendo influenciado por um mau sentido. Se você se vê se comparando e se colocando para baixo, é um motivo para você largar. Sim. E parar de seguir, ou parar de ouvir, tá? Agora, se você segue e você fala, poxa, que legal, eu também quero ser assim, eu também quero... Continue, vai, sabe? E segura naquilo e vai. Então, olha as influências, quem que tá te influenciando? Né? E a terceira coisa é não ouvir a opinião das pessoas erradas, sabe? Porque você tem que lembrar sempre que as pessoas, infelizmente, a maioria do ser humano vai te colocar para baixo. Ou vai tentar tirar os seus sonhos. Isso é fato. Você tem que lembrar que você é especial. Deus fez todos nós com um dom. Não importa se você está nos Estados Unidos e não fala inglês, ou é ilegal, ou é branco, preto, cabelo louro, morena,
gorda, magra, com espinha, sem espinha. Não importa. Você é um ser humano. Deus deu esse presente pra você e você tem o direito de querer ser alguém. Então você tem que acreditar nisso. E você não pode ouvir a opinião das pessoas e deixar elas dominarem o quem é você. A quarta coisa é você tirar um tempo pra você. Né? Igual a gente falou. Olha a sua agenda. Abre a sua agenda hoje e fala, ok, quanto tempo eu tenho pra mim? Eu tenho de manhã, eu vou ter que acordar às 5 horas da manhã pra fazer o que eu tenho que fazer pra mim, pra ir na academia, fazer uma meditação, fazer uma caminhada, o que for que você gosta de fazer. Uma das coisas que me ajudou muito na minha época da depressão, por sinal, acho que faz até tempo que eu não posto isso, é dançar de manhã. Eu canto e danço que nem uma taruíra com cãibra, gente, literalmente. Você acha que eu tô preocupado com alguém tá me gozando da minha cara e rindo Música de mim? terapia. Não. Música é terapia. Então eu acordo, eu ponho um pagode, eu ponho um funk. Final do dia, eu tô feliz, é o que importa. Se você não tá, não é problema meu. Eu tô. Exato. Tipo, você tem que pensar nisso, sabe? E aí você criar um horário pra você e até aquilo ser um hábito. Deixa eu te falar, eu acordar às 5 horas da manhã todos os dias, não é fácil não, amor. Mas acaba que se torna um vício. E é um hábito que você se tornou. E eu sei que isso vai valer a pena. Porque se eu não fizer, eu vou me sentir uma derrotada. Sim. Mas se eu fizer, mesmo cansada, eu vou bater no meu ombro e falar assim... Uau, eu consegui. Tipo, a sensação de orgulho é muito mais gostosa do que a sensação de fracasso. Muito mais. Então, toda vez você pensa, quero sentir orgulho de mim, eu tenho que ir. Sabe? Pensa nisso. A quinta coisa é acordar sempre motivada, sempre grata, sempre falar coisas positivas pra você, porque adivinha, nem sempre as pessoas vão ser positivas com você. Exato. Você tem que falar pra você. Você é a pessoa que mais fala com você. Você já parou pra pensar nisso? Exatamente. Você é a pessoa que mais fala com você. Então, se você falar coisa ruim pra você, você tá ouvindo aquilo ali o tempo inteiro, constantemente. Nossa, olha como é que eu tô gorda. Nossa, é verdade, tem celulite. Olha aquele culote. Não, Chega um ponto que a pessoa não consegue nem se olhar no espelho. Não, Então, seja grato. Mais uma coisa, ler, aprender, sempre tenta ler positividade, aprenda coisas boas, aprenda como se superar. A sexta coisa, não, a sétima. Gente, vou te falar, viu? Sétima, nunca depender de ninguém pra te aprovar ou pra te fazer feliz ou pra te aceitar. Você não pode esperar. Você é daquele tipo de mulher que coloca uma roupa e espera que seu marido te elogie? E se ele não te elogiar, você vai ficar triste? Não. Você tem que se elogiar. Olha lá. É verdade. Que mulherão que eu sou. Eu me amo. Se ele não tá te enxergando... O problema dele não é eu não posso fazer nada. Agora, você tem que se amar. Porque você não pode esperar ninguém te elogiar. Você tem que se amar. Você não pode esperar nada de ninguém. E a última coisa é você ter paciência e não desistir de você. Porque você vale a pena. E nada é fácil. Mas você vale a pena. E a vida é linda, cara. É verdade, gente. Infelizmente, nosso podcast está chegando ao fim, nosso programa está chegando ao fim. Amiga, foi maravilhoso ter você aqui com a gente. São dicas muito preciosas e que você passou para mim no momento que eu precisei, né? Muitas mulheres vêm me perguntar qual foi a cirurgia que eu fiz, o que eu fiz para emagrecer ou para mudar, mas tudo começa aqui dentro. Tudo começa na nossa mente, no nosso coração, tudo começa no nosso emocional. Porque eu já emagreci outras vezes, só que eu sinto que dessa vez realmente não é clichê, gente. Começou de dentro pra fora, né? Porque a gente consegue emagrecer, tipo assim, sei lá, em 2 meses, um tantão de peso, igual já aconteceu comigo. Dessa vez o processo foi mais lento. Até hoje eu tenho vivido, né, várias dessas dicas que você já tinha passado pra mim, que você passou aqui pras meninas. Inclusive a Bruna escreveu as dicas aqui pra gente nos comentários. Bruna! Ela foi escrevendo. Adoro, obrigada. E é muito importante isso, sabe? E a gente se ajudar. Muito legal que você continue fazendo esse trabalho com outras mulheres. Pra mim fez muita diferença. Muito obrigada pela sua presença aqui. E, gente, então a gente fica por aqui. Mais um podcast. Dessa vez com Estefânia Fontes, diretamente aqui de Boston, Massachusetts. Para você que está aí no Brasil ou que está em outro país, né, que é brasileiro, que está assistindo a gente, compartilha essa live. Se você não está inscrito também no nosso canal no YouTube, tá, do Brazilian Times, vai lá, ativa o sininho, se inscreve no canal para você ficar por dentro das novidades, ficar por dentro de todos os conteúdos que eles estão compartilhando com você que é brasileiro, de diversas áreas. E é isso, gente.
Um beijo e até mais.